Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar agora do Botafogo, né? O Botafogo que já anunciou o Thiago Nunes, o técnico chegou com a missão de fazer o Botafogo continuar nesse trilho aí, né, do Campeonato Brasileiro. A equipe do Botafogo ainda sonhando com o título, lembrando que o Botafogo perdeu a liderança para o Palmeiras. Palmeiras tem 62 pontos, Botafogo tem 60. Lembrando, o Botafogo tem um jogo a menos que vai fazer contra a equipe do Fortaleza. Esse jogo vai ser fundamental para a equipe do Botafogo voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Botafogo só depende dele para poder ser campeão brasileiro, né? Isso que significa, Botafogo precisa vencer todos os seus jogos para poder ser campeão. Por isso que eu digo que só depende do Botafogo. Aí fica uma pergunta, galera: será que o Thiago Nunes é o técnico ideal para poder dirigir o Botafogo? Será que ele vai conseguir o título do Brasileirão? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante aqui para o nosso canal. E vamos acompanhar, né, a imprensa esportiva falando tudo sobre a chegada do Thiago Nunes no Botafogo. Galera, eu vou deixar o link na descrição também. O crédito de direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Os principais desafios do novo técnico do Botafogo na tela para você. Vamos lá. Para ele resolver uma fase de Tiquinho Soares, tá com problemas pessoais também, né? O último gol dele foi no dia 22 de outubro contra o Atlético Paranaense, o jogo do apagão. Recuperar solidez defensiva, o time foi vazado nos últimos 7 jogos, com 14 gols sofridos. Pontua mais que o Palmeiras, o Botafogo tem um jogo a menos, né? E está a 2 pontos atrás do Verdão. E rotina de vitórias, a última vez que venceu foi no dia 18 de outubro contra o América Mineiro. É um baita desafio, tem muita coisa para recuperar o Thiago Nunes em muito pouco tempo, né, Eugênio? É isso. Ele teve alguns dias agora, né? Aproveitando a data FIFA, mas ainda assim é pouquíssimo tempo. É um desafio gigantesco, porque ele pega um time que, acima de tudo, tem 2 problemas de difícil solução. Um deles é o físico. O Botafogo perdeu resistência física. E isso não é uma troca de técnico que decide. Outro é o psicológico. E isso vem de meses no Botafogo. O Botafogo, eu acho que com a mente do Bruno Lage, transformou a vantagem, o tamanho grande da vantagem que o Botafogo tinha, se transformou no mesmo tamanho da pressão. E o Botafogo, lá atrás, tinha um pesadelo. Quando ele perde, é eliminado da Copa Sul-Americana para o Defensa e Justiça, e na mesma semana ele perde o Clássico para o Flamengo, é o primeiro jogo que ele perde dentro do Newton Santos, ele começa a ter um pesadelo. Entrou em pane. Caramba, e se eu perder esse título? E hoje, ele está preso nesse pesadelo. A cada jogo que ele entra em campo, que ele abre vantagem, ele, caramba, e se eu perder esse jogo? E ele perde. O último ele não perdeu. Se tivesse mais 2 minutos, perdia. Para o Bragantino. Ele abriu 3-1, deixou empatar. Desculpa. Ele virou 2-1, deixou empatar 2-2 e quase sofreu 3-2 na última bola do jogo do Alejandro. Então, são questões muito mais de preparadores físicos e psicólogos do que exatamente um técnico. O que o Thiago pode fazer, tentar reorganizar, ter uma estratégia diferente de jogo, reforçar o sistema defensivo, que é um dos problemas que você citou aí, para mim o maior deles, mas atuar na psicologia e na parte física, da noite para o dia, assim, acho difícil. Quinta-feira o jogo é muito importante no Castelão contra o Fortaleza. Poucas vezes eu me recordo do Brasileirão, esses jogos remarcados ganharem tanta importância como eles ganharam, né? Porque esses jogos podem realmente redefinir o campeonato, em cima e embaixo. Cruzeiro e Vasco, né? E o Cruzeiro contra o Fortaleza, na vitória no Castelão no último sábado. Eu acho que na quinta-feira a gente vai ter uma ideia importante em relação ao que fez o Thiago Nunes, o que ele pôde fazer nesses dias trabalhando com o grupo. Também não imagina-se nada revolucionário, mas ele defensivamente pode acertar um pouco mais o time, pode deixar o time ser agrupado como já foi em grande parte do campeonato. E ganhando no Castelão, eu acho que é um outro Botafogo. Se quinta-feira o Botafogo ganhar e voltar à liderança, é outra conversa na sexta-feira, é um outro ambiente, é uma outra repercussão. Outro jogo domingo. Aí contra o Santos domingo virá outra maneira para o Botafogo pensar a partida, né?
Eu acho que o time não pode chegar com o farol tão baixo se ganhar na quinta-feira. Se ganhar quinta-feira no Castelão, eu acho que pode ser o Botafogo, talvez não do nível que nós vimos no primeiro turno, mas em relação a outro ambiente e outra conversa, mais positiva. E aí, domingo contra o Santos, me parece um jogo até mais tranquilo se ganhar na quinta-feira do Fortaleza, do que nesse momento a gente olha para o jogo de domingo. Então, quinta-feira é um jogo muito importante, né? A gente se acostumou a observar no Brasil, eu vi no Brasil, quando tem um jogo domingo, né? E aí o mata-mata no meio de semana, a torcida grita, quarta-feira, o Botafogo quinta-feira, quinta-feira. Se ganhar no Castelão, acho que o Botafogo fica forte de novo para ser campeão brasileiro. Eu acho que se tem um time que pode se beneficiar da parada e da data FIFA é o Botafogo. Que era um momento de muita turbulência, de desconfiança, né? A parte psicológica foi pro ralo, foi destruída nitidamente nessa sequência que o Eugênio trouxe, né? Desde aquela, principalmente da derrota contra o Flamengo. A gente já vê o time numa queda muito grande, a parte física é nítida, que o Eugênio também toca, como esse time está caindo de produção no segundo tempo. E era uma grande virtude de uma equipe dominante, principalmente no primeiro turno, como ela conseguia anular os adversários na pressão e atormentar em um estilo de velocidade, né? Um time muito vertical. A gente vê o time perdendo essa força no decorrer da partida. Então, você tem esse tempo para tentar resgatar uma parte física, para trabalhar a parte da confiança, a parte mental e para tentar solucionar alguns problemas coletivos. Porque o Botafogo, ele teve um primeiro turno com uma defesa que praticamente não era vazada, sofreu 11 gols no primeiro turno, e a gente viu ali agora na telinha, né, que a nossa produção fez, 7 jogos, os últimos 7 jogos sofreu 14. Então é um time que não é mais tão seguro como a gente viu, principalmente na época de Luiz Castro. A gente vê o Cuesta, por exemplo, fazendo perseguições completamente equivocadas. Desse jogo, isso aí foi gritante contra o Grêmio. Saindo para perseguir, deixando espaço nas costas. O time não está alinhado, não está compactado, não está seguro como a gente via. Tanto que o Thiago Nunes pode fazer 2 modificações nessa equipe. Uma é a série do PR, que tem sido muito criticado pela torcida do Botafogo, e colocar o Gatito. Eu não tiraria o PR, tá? Eu acho que seria uma decisão até populista do lado dele. E a outra é sair o Cuesta e botar o Sampaio ao lado do Adrielson. O Adrielson, eu acho que conseguiu se manter ali, né, no nível alto, talvez o melhor zagueiro aí do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Mas o Cuesta vive... O que é um desespero, né? O Cuesta está jogando realmente muito mal. Muito mal o Cuesta. O Sampaio, sempre que entra, também joga muito mal. Sim. Eu também não acho que seja uma solução, não. É um problema de elenco que o Botafogo tem já há algum tempo, a gente fala sobre isso, aponta, não havia uma reposição de bom nível para a zaga. Sim. Eu acho que o ideal seria tentar resgatar a solidez de uma dupla que foi sensação. Resgatar a parte física, a parte psicológica e a organização dessa equipe, porque o time se desorganizou. Quando você não está com o mental estável, o time se desorganiza dentro de campo, fica desesperado, é o que a gente tem visto no Botafogo. Então vamos ver se o Thiago Nunes consegue resgatar isso. Essa data FIFA pode beneficiar o Botafogo. E eu quero dizer o seguinte, a bola não está com o Thiago Nunes, está com os jogadores. Também. A gente precisa relembrar como foi a passagem do Bruno Lage. O Bruno Lage criou confusão, ele trouxe um tipo de pressão até para o trabalho dele que não precisava. Agora, a opção pelo Lúcio Flávio foi feita por grande parte do grupo de atletas. O grupo de atletas que colocou o time na liderança, o grupo de atletas que está tirando o time da liderança também. Responsabilidade dele e da direção agora, também, né, Prato? O Thiago Nunes tem pouco a perder e muito a ganhar. Não dá para colocar os últimos 5 jogos, se não forem bons, na conta do Thiago Nunes. Essa conta é dos jogadores. Os jogadores que, entre aspas, eles se rebelaram contra o Bruno Lage, muita coisa do Bruno Lage não agradou, eles queriam o Lúcio Flávio. O Flávio teve um começo em que venceu o Fluminense 2-0, em 2, 3 minutos o jogo terminou, venceu o América, que até o time nem foi bem, foi pressionado, mas venceu o América. E depois dali, degringolou a coisa. A partir daquele jogo que não terminava nunca contra o Atlético Paranaense, depois a derrota para o Cuiabá, que o Botafogo não jogou mal, e aí tem um 4-3 para o Palmeiras, que é um 3-0 que vira 4-3, que era o time que foi para o intervalo campeão brasileiro e volta desesperado depois do 4-3 que só para a virada no Newton Santos. Tudo isso já com o Lúcio Flávio e com esse grupo de atletas, que foi muito competente para levar o time à ponta, mas depois o time desandou também pelos atletas. Foi trocado o treinador. Veremos com o Thiago Nunes agora, os jogadores são os mesmos. Mas não dá para dizer que ele não vai ter responsabilidade, o Thiago Nunes. Vai. Ele veio aqui para salvar, né? Sim. Mas eu acho Quer dizer que se ele não salvar, ele não tem culpa? O trabalho era para o ano que vem, Alex. Foi antecipado. Antecipado porque bateu o desespero.
Agora, antecipado esse trabalho, nesse momento, o quanto é parcela do Thiago Nunes a partir de agora? Claro que é dele, porque ele é o treinador. Ele assinou, está lá trabalhando. Agora, essa conta, ela pertence ao grupo de atletas. Eu Muito acho que mais se que o Thiago Nunes. Concordo com você. O Thiago chega para tentar reverter um time que está no fundo do poço. Isso não é fácil. E pode ser campeão ainda. Pode ser campeão ainda, mas é importante que o torcedor tenha consciência, e eu acho que isso é a questão do debate, que hoje em dia, dentro da situação que a gente vê o campeonato, até pelos adversários que restam, acho que, mais do que exatamente pensar em título, claro que o torcedor ainda quer pensar em título, porque matematicamente o Botafogo depende só dele. Mas a realidade que a gente tem visto do recorte atual de campeonato ele corre risco até de perder a vaga direta na Libertadores. Corre risco sério. Não, você olha para trás. Sim. Você tem Grêmio chegando, Bragantino chegando, Flamengo chegando. Fora o Palmeiras que já está na frente, hoje. E isso tudo com uma distância de 2, 3 pontos. Tem o Galo ainda também que pode incomodar. Tem o Galo ainda. Eu acho que ele, no mínimo, uma vaga em pré-Libertadores, eu acho difícil ele perder. Mas, assim, uma vez perdendo o título, não é loucura a gente olhar para a tabela hoje e imaginar que Grêmio, Bragantino e Flamengo também ultrapassem o Botafogo. Sim. Pela curva, a tendência da pontuação recente, a do Botafogo é decrescente, ela vai caindo e os outros times vão subindo. A tendência é que isso aconteça. Então, o trabalho do Thiago Nunes é tentar segurar aquele super-herói que está caindo uma bomba e ele vai segurando para a bomba não cair. Segurar essa bomba para não cair. Se ele conseguir jogar a bomba de novo para cima, ele é campeão brasileiro. Mas, no mínimo, ele tem que impedir que o time não consiga a vaga direta na Libertadores. Comparando com o Lúcio Flávio, eu acho que o Thiago Nunes vai ter mais capacidade também de criar soluções. Sim. Porque quando a gente viu o Lúcio Flávio, eu não concordo com a narrativa de que o Lúcio Flávio era o grande responsável por tudo que estava acontecendo no Botafogo no segundo turno. Eu acho essa narrativa covarde. Eu acho que o Prat toca em um ponto muito correto. Responsabilidade tem que ser dividida entre comissão técnica, jogadores com muita responsabilidade e direção. Toda a condução foi feita de forma equivocada. A culpa começa lá atrás com o Luiz Castro que vai embora. Sim, o Luiz Castro que foi embora, né? Importante falar. O Luiz Castro aceitou uma proposta, o Botafogo queria a permanência dele, ali já começa a dar uma desandada. Mas a responsabilidade não é só do Lúcio Flávio. Só que não dá para negar que o Lúcio Flávio ele é uma figura, como técnico, acho que imatura, e faltava a capacidade de criar soluções vindo do banco, uma jogada diferente, né, tentar criar alternativas quando o ambiente está adverso e principalmente a energia que ele passava para os jogadores. Esse é o ponto. Esse é um ponto porque ele tem essa energia, essa marca, desde a época de jogador. Ele já tem essa marca com a torcida, de fracassos que aconteceram na parte esportiva. E a gente via, às vezes, uma aceitação, uma falta de indignação até nas coletivas, como se tudo estivesse ocorrendo da melhor maneira possível. E a gente está falando de uma equipe que era líder com 13 pontos de diferença. E hoje o Palmeiras passou. Então, faltava essa indignação. Faltava uma cobrança maior dentro do vestiário. A ideia ali era, os jogadores me escolheram, estamos sem técnico. Eu acho que o Thiago Nunes ele tem mais porte e um pouco mais de peito para cobrar esses jogadores e para tentar criar algumas alternativas, falar até de ordem tática, né? O Botafogo não pode ser uma equipe só de um jogo, né? Porque os adversários vão conhecendo também o estilo de jogo para tentar neutralizar. Tá na mão do Fortaleza essa semana, hein? Tá na mão do Fortaleza o campeonato. E não ganha 8 jogos. Tá na mão do Fortaleza. Intervalo rápido na volta. Galera, vai ser jogo difícil, hein? Na minha opinião também, né? Jogo contra o Fortaleza, né? O Fortaleza tem jogado mal também e pode dificultar um pouco pro Botafogo. Esse jogo vai ser um jogo crucial pro Botafogo, porque se o Botafogo vencer, o Botafogo volta a ser líder do Campeonato Brasileiro. Aí o Botafogo vai jogar contra a equipe do Santos, lembrando que vai ser no Newton Santos, né? O jogo vai ser no Newton Santos no domingo, dia 26, 4 da tarde. E lembrando, galera, esse jogo contra o Fortaleza é na Arena Castelão.
né? Não vai ser no Newton Santos, não. Contra o Fortaleza é fora de casa. Por isso que eu falo, é um jogo um pouco difícil. Fortaleza tem vacilado, perdeu pro Cruzeiro na última rodada, perdeu, mas o jogo agora é outro, porque o Fortaleza também tá ameaçado de rebaixamento. E assim, o Thiago Nunes chegou, né? A gente não sabe como tá sendo os treinamentos do Botafogo, né? Como que tá desenvolvendo, né? A gente só vai ver mesmo no jogo como que vai ser o comportamento dos jogadores. Aí eu vou ser bem sincero, poxa, se o Thiago Nunes chegou para dar um gás, não der certo, a culpa não pode jogar a culpa em cima dele, não. Me desculpe, mas não dá. Porque o cara chegar em 6 jogos, o cara resolver todos os problemas do Botafogo é impossível. Nenhum técnico resolve todos os problemas em 6 jogos. Tem que botar na conta dos jogadores também. Né? Isso daí é o que dá. Tá ganhando, tá na liderança, fica tirando onda, fica botando. Isso daí é a pior coisa, cara. É você ficar postando coisa na internet. Primeiro você vence, depois você tira sarro dos outros times. Isso daí é normal, brincar. Mas primeiro tem que vencer, cara, entendeu? O Botafogo não ganhou, não tinha ganho o campeonato. Parecia que o campeonato tava na mão do Botafogo. Eu mesmo disse várias vezes que o Botafogo já era campeão, mas o próprio Botafogo vacilou, ficando 5 jogos sem vencer, né? Se complicou no campeonato, né? E com isso as equipes estavam lá atrás, que era o próprio Palmeiras. Palmeiras chegou a sair até do G4. E do nada o Palmeiras começou a enfileirar vitórias e acabou ultrapassando o Botafogo. Mas o Botafogo ainda tem chance de passar. Só precisa vencer o Fortaleza para poder alcançar 63 pontos e voltar a ser líder do Campeonato Brasileiro. Se você confia no título do Botafogo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações também para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.